Esta parece uma história sobre alienígenas no começo, mas não é um encontro padrão com OVNIs. Local, perto de São Beng, Vietnã do Norte, na época. Data, 12 a 13 de agosto de 1968. Um grupo de engenheiros soviéticos estava trabalhando nesta região com o objetivo de construir uma usina hidrelétrica, quando ouviram um estrondo de motores acima de suas cabeças. Todos saíram correndo das tendas e ficaram surpresos ao ver um objeto preto em forma de diamante pairando no céu, emitindo uma luz azul esverdeada. Momentos depois, o objeto em forma de diamante foi atingido por uma forma de fogo que parecia vir da Terra. Houve um clarão brilhante, seguido por uma poderosa onda de choque que derrubou os russos, destruiu suas tendas e varreu seus equipamentos. De alguma forma, ninguém ficou gravemente ferido, mas a explosão incomodou profundamente a todos. Por várias horas, todos os equipamentos de rádio e comunicação ficaram inoperantes, e eles tiveram que esperar até de manhã para relatar o incidente aos seus superiores. Eles prometeram preparar um relatório completo sobre o incidente. 2 dias depois, os cientistas encontraram um objeto preto em forma de esfera, com cerca de 3 metros de diâmetro, bem perto do acampamento. A superfície da esfera era completamente preta e não refletia luz. Ainda mais estranho, a esfera não projetava sombra. Os raios do sol pareciam contornar e atravessar o objeto, caindo na grama alta ao redor. Os cientistas também notaram que a esfera era fria e escorregadia, como se estivesse encharcada com água e sabão. Um dos homens tentou arranhar a superfície da esfera com uma faca afiada, mas sem sucesso. Eles notificaram seus superiores sobre a estranha descoberta e, logo depois, o grupo recebeu instruções para montar um perímetro de proteção ao redor do objeto e guardá-lo até que um grupo especial chegasse. Eles foram estritamente avisados para não chegar a 20 metros da esfera, então o grupo inteiro, 5 homens no total, acampou exatamente a 20 metros de distância da esfera. Eles não tinham ideia do que a esfera poderia ser e imaginaram que fosse algum tipo de armamento novo. Depois de fazer uma pequena fogueira, os homens sentaram-se para descansar. Um dos especialistas, Boris Ivanov, escreveu em seu diário que os homens ficaram inquietos, olhando para o objeto com suas carabinas prontas, só por precaução, enquanto esperavam que o grupo das forças especiais finalmente aparecesse e assumisse o controle da situação. Logo um dos homens, Vyacheslav, levantou-se e caminhou até o mato, que ficava na direção da esfera. O resto mal percebeu, pensando que ele estava apenas indo embora para se aliviar. Quando ele não retornou, os homens começaram a gritar seu nome nervosamente, mas não houve resposta. Eles vasculharam a área com lanternas, mas não conseguiram encontrar Vyacheslav. Preocupados e com medo, o resto dos homens finalmente desistiu e retornou à fogueira. 1 hora depois, outro homem chamado Peter silenciosamente se levantou e também caminhou para o mato, exatamente na mesma direção que Vyacheslav havia tomado. Ele parecia se mover desconfortavelmente, balançando para frente e para trás, como se estivesse muito sonolento. Uma espécie de ansiedade de repente envolveu o resto dos homens e eles permaneceram sentados perto da fogueira, incapazes ou não querendo intervir. Peter nunca mais voltou. Desta vez, os homens que restaram não procuraram por Peter, mas simplesmente sentaram e esperaram. Um sentimento de culpa tomou conta dos homens. 2 horas depois, Vladimir saiu andando na direção da esfera. Era óbvio que ele não tinha controle. Era como se algo o estivesse forçando para longe da fogueira. Ele também nunca mais voltou. Agora, apenas 2 homens permaneceram, Boris e Sergei. Ambos estavam congelados de medo, recusando-se a se mover o mínimo que fosse de suas posições. De repente, o rosto de Sergei ficou distorcido, ele se levantou como uma marionete e caminhou para longe no escuro, na direção da estranha esfera. Momentos depois, Boris começou a sentir seu corpo perdendo sua rigidez e começando a se mover. Aterrorizado, ele pegou sua carabina e atirou na própria perna para não ir embora para um destino incerto. Como resultado da dor, ele desmaiou. Esta ação possivelmente salvou Boris. Ele acordou de manhã quando os especialistas chegaram. Eles o encontraram semiconsciente perto do fogo agora apagado. Ele havia perdido muito sangue, mas ainda estava vivo. No entanto, a esfera havia desaparecido junto com seus companheiros. Ele foi logo depois evacuado da área, mas o evento o deixou convencido de que a esfera havia sido responsável pelo desaparecimento de seus amigos.